Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 2 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos, que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Neste primeiro trimestre de 2023, estamos tratando deste tema tão importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o avivamento espiritual. O texto áureo desta lição de número 2 diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34:10, parte A. A verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos de 29 a 33. Diz assim o texto sagrado: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Muito bem, a introdução desta lição diz assim: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Tópico 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Veja Atos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, versículo 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar seu povo. Atos 7, 32 a 35. Então, aqui nesse primeiro exemplo de um avivamento no Antigo Testamento, nós temos a situação do povo de Israel, que estava ali sobre
sob a escravidão de Faraó no Egito. Né? O povo estava sofrendo, porque esse novo Faraó, alguns anos depois, uns 300 e poucos anos depois, que José viveu ali no Egito, ele já não sabia o que José fez de benefícios, trouxe de benefícios, não só para sua própria família, seu próprio povo, mas também para o povo do Egito. E começou a agir com dureza em relação ao povo de Israel, escravizando o povo, fazendo o povo trabalhar com mais tempo do que era permitido. E, com isso, o povo começou a clamar a Deus. O povo queria um livramento, queria uma renovação da sua aliança com Deus. Então Deus levantou a Moisés, que era um menino judeu que foi criado pela filha de Faraó, e esse Moisés teve um encontro com Deus ali na sarça que ardia e não se consumia. E Deus enviou ele, junto com o seu irmão Arão, para tirar o povo do Egito. E a partir desse momento, a partir do sobrenatural de Deus agindo através de Moisés e Arão, Deus resgatou o seu povo dali da escravidão no Egito e ocorreu ali um poderoso avivamento espiritual, porque mais à frente eles fizeram um concerto com o Senhor ali no Monte Sinai. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, o que é exatamente um avivamento espiritual? Porque muita gente pode pensar, e isso é importante frisar para os alunos, que avivamento é falar em outras línguas, exercer os dons espirituais, o dom de profecia, os dons de curar, etc. Ou então, muitos confundem avivamento com movimentos, movimento emocional, aquela coisa que as pessoas começam a chorar. Mas, na verdade, avivamento é uma intervenção soberana e poderosa da parte de Deus na história tanto do crente individualmente como da sua comunidade de fé. E aqui no caso de Moisés e o povo de Israel, nós vemos a intervenção soberana de Deus, derramando aquelas 10 pragas ali sobre o Egito e tirando o povo com mão forte. Porque de outra forma, esse povo não sairia dali do Egito. Sofreria ali o resto da vida. Mas Deus avivou ali a sua presença no meio do povo de Israel, usando a instrumentalidade do seu servo Moisés e também do seu servo Arão. Ponto 2. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca da aliança foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E, ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel 4, versículo de 11 a 22. Então, aqui nesse período do profeta Samuel e do sumo sacerdote Eli, o povo estava numa situação espiritual terrível, uma verdadeira rebeldia, apostasia. O povo já não buscava Deus como deveria. E aí houve uma guerra contra os filisteus venceram, tomaram a arca, mataram os 2 filhos de Eli. O sumo sacerdote Eli, quando soube da notícia, caiu para trás e morreu. E o povo, então, procurou Samuel, e Samuel conclamou o povo a se arrepender dos seus pecados e a buscar a Deus com o coração sincero. E isso aconteceu. E Deus, posteriormente, deu vitória ao seu povo contra os filisteus. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel 7, de 2 a 6. Então veja que
Antes de qualquer avivamento, é preciso haver arrependimento verdadeiro dos pecados cometidos, né? E confissão, arrependimento e confissão e abandono. Então, arrependimento é uma decisão que você toma ali na sua mente. Confissão, você confessa com a sua boca. E abandono, você toma a decisão de não mais praticar aqueles pecados. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ponto 3. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu da idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Segundo Crônicas 33, de 1 a 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. O rei Josias, ele tomou a iniciativa de trazer essa reforma espiritual à nação de Israel. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Veja bem, o povo estava tão afastado de Deus e da presença de Deus que o livro da lei, a Torá, estava escondido dentro do templo. Foi preciso fazer uma reforma no templo, ia cavando aqui e ali, encontrava um livro. Aí esse livro foi lido perante o rei se quebrantou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, e usando a instrumentalidade do rei Josias, que preparou o terreno, Deus depois manifestou um poderoso avivamento espiritual naquele período histórico da nação de Israel, ali com o rei Josias. Tópico 2. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Ponto 1, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias 1:4. Então, a primeira coisa, quando Deus quer restaurar a sua obra, quer trazer um avivamento, é chamar um homem ou mulher de Deus para usar como instrumento da fomentação, do surgimento dessa preparação de terreno para o avivamento. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias 1:6b. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Veja bem, Neemias, quando foi levado para o cativeiro, ele praticamente era um jovem. Então não se pode dizer que ele tenha participado dos pecados que do povo de Israel que levou ao cativeiro babilônico. Mas ele
se inclui aqui na confissão de pecados e se inclui entre os pecadores e a própria casa do seu pai. Isso é importante, porque nós todos somos povo de Deus, então todos estamos irmanados em Cristo Jesus. Então, se um dedo mindinho lá na Índia está sofrendo alguma coisa, nós, como corpo de Cristo, também vamos sofrer. E essa é a lição que o Neemias está passando aqui para todos nós. Então ele diz: de todo nos corrompemos, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Então, veja bem, já falei sobre isso e volto a frisar, e você, professor, não deixe de frisar isso para os seus alunos. A confissão dos pecados. O aluno precisa entender que precisa confessar os seus pecados. Se for pecado público, pecado que pessoas ficaram sabendo, ele precisa procurar o seu pastor e confessar. E aí o pastor vai decidir o que vai acontecer. Mas se for pecado privado, ele confessa para Deus, mas tem que confessar. É importante reconhecer que pecou e confessar o seu pecado. E não adianta usar palavras bonitas para esconder, como se quisesse esconder de Deus o que fez. Não. Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo. Os olhos de Deus são como chama de fogo, que tudo vê, que tudo prescruta, que tudo sabe. Ponto 3. Avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se os significados de cada expressão. Então, ali naquele período ali de que Neemias estava no guardando, o ensino, ele fomentou ali o ensino da palavra de Deus entre o povo. E o povo não conhecia nada. Veja bem, irmão, como é que é importante o conhecimento da palavra de Deus para gerar avivamento. Avivamento sem oração e sem palavra, sem arrependimento, sem confissão de pecado, não é avivamento. É movimento, é emocionalismo. Isso não muda o caráter, não molda o caráter do cristão ou da comunidade. O povo entendeu, como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve um quebrantamento verdadeiro, alegria e festa entre o povo. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias 8, de 1 a 12. Muito bem, a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio de seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 7.000 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. E o certificado do curso online é o mesmo certificado do curso presencial, tem o mesmo valor para mostrar que o aluno possui formação teológica. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 disciplinas, 20 matérias. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os subsídios para a EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 399, o curso inteiro, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo, faça já a sua inscrição usando o link na descrição. Tópico 3. O avivamento
e a palavra de Deus. Ponto primeiro. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então veja bem, como já falei, o avivamento espiritual, o avivamento verdadeiro, o avivamento bíblico não significa emocionalismo, movimento carnal, esse tipo de encontrões, sei lá, essas coisas. Não. Isso aí não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento espiritual é pautado, fundamentado na palavra de Deus e pela palavra de Deus, pelos ensinamentos da palavra de Deus, principalmente de Jesus e seus apóstolos. Então, se a palavra de Deus for escanteada, for colocada de lado, você pode dizer qualquer coisa que está acontecendo, menos um avivamento verdadeiro, genuíno, um avivamento da parte de Deus. Porque Deus usa a instrumentalidade da sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, para trazer esse avivamento ao povo em resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Ponto 2. Cuidado com o formalismo. Essa é a outra face da moeda. Primeiro é o emocionalismo, a carnalidade, a bagunça. Porque na obra de Deus, os cultos têm que ter ordem e decência, dentro da palavra. As coisas a manifestação do Espírito Santo tem que estar de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Agora tem outro aspecto, o formalismo. O que é o formalismo? É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Então, por um lado, você tem o emocionalismo carnal, exibicionismo espiritual, bagunça, desordem. E, por outro lado, você tem o formalismo, aquela coisa seca, árida, e parece que nada acontece. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. Não é em si mesmo, isso não é errado. Pode acontecer. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. Então, quando a liturgia é muito seca, árida, muito formal, inflexível, e sufoca a manifestação de Deus verdadeira, a manifestação do Espírito Santo, aí esse formalismo precisa ser deixado de lado, porque isso aí não agrada a Deus e não é o que a palavra de Deus ensina sobre o culto espiritual. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, olha só que coisa importante que o comentarista coloca aqui. Então, quando Deus envia um avivamento espiritual de verdade, o Espírito Santo tem liberdade na igreja, vai usar os seus vasos, vai usar os seus instrumentos, os seus profetas ali, as pessoas com os dons espirituais, mas tudo vai acontecer com ordem e decência, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Não é uma bagunça, ninguém sabe o que está fazendo, coisa sem sentido,
que não traz edificação nenhuma para a igreja. Não é isso, né? Os dons espirituais vão atuar, vão revelar coisas que estão ocultas. Pessoas vão ser curadas de verdade pelo poder de Deus. A atmosfera espiritual muda, as pessoas começam a buscar mais as coisas celestiais, passam a se preocupar menos com as coisas aqui da terra, né? Há mais busca por santidade, né? O interesse pela palavra de Deus, pela leitura e meditação da palavra de Deus é renovado. Isso sim são sinais evidentes de um avivamento espiritual verdadeiro da parte de Deus. Mas tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, para a edificação dos santos. Muito bem, chegamos à conclusão desta lição de número 2, do primeiro trimestre de 2022. Antes de falarmos aqui o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, o canal da FAEST Academia. Estamos com essa proposta de trazer estudos bíblicos, pregações. Mais para frente teremos outros vídeos aqui no nosso canal para edificação de você que está inscrito aqui no nosso canal. Compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o canal da FAEST Academia e comente aqui no espaço para que a gente saiba que você está sendo abençoado e edificado por essas videoaulas. Muito bem, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. E isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então, da mesma forma que acontecia lá no Antigo Testamento, e depois na próxima lição nós vamos ver os avivamentos também no Novo Testamento, hoje também acontece. Então, como estamos vivendo aqui no Brasil, na Igreja Brasileira, um período de frieza e mornidão espiritual, é tempo de buscarmos um verdadeiro avivamento, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, orarmos com fé, com perseverança, nos humilharmos diante de Deus, para que Deus possa derramar o seu avivamento espiritual sobre nós, e que venha um tempo da presença do Senhor em nossas vidas e em nossas comunidades de fé. Deus abençoe, então. Esse é o conteúdo dessa aula, dessa videoaula, e até a próxima lição, querendo Deus.